Então, na aula passada, a gente introduziu a noção do que é uma regressão linear. E aí nós vamos ver agora como a gente pode estimar os parâmetros. Então, para isso, a gente vai tentar analisar um exemplo aqui, para poder tentar entender na prática como é que seria essa estimação dos parâmetros. E o que é a estimação dos parâmetros, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, primeiro vamos analisar o exemplo. Um psicólogo está investigando a relação entre o tempo que o indivíduo leva para reagir a um estímulo visual. Então, a pessoa coloca alguma coisa na frente do indivíduo e aí ele tem uma reação àquele estímulo que ele acabou de ver. Então, quanto tempo que leva desde o momento em que a imagem apareceu na frente do indivíduo e o que o indivíduo reagiu àquela imagem. Então, reagiu àquela imagem. Então, ele mede esse tempo e esse tempo a gente chama de tempo que o indivíduo leva para reagir a um estímulo visual. E esse tempo ele vai ser representado por uma variável chamada y. E aí, o que acontece? A gente está interessado em analisar que tipo de característica do indivíduo influencia no valor que vai obter com esse y aqui. Então, esse psicólogo ele analisou o sexo, se é homem ou se é mulher, a idade e a acuidade visual, né? Tipo assim, isso aqui faz um exame oftalmológico do indivíduo e verifica o quão bem que ele enxerga. E aí, isso aqui chamou de Z. E aí a gente tem aqui uma tabela que mostra esses dados. Então, aqui você tem uma lista de 20 indivíduos. E aí você tem, por exemplo, para esse indivíduo 1 aqui, ó, esse X representa que ele tem 20 anos de idade. Aqui indica que ele é homem. E esse 90 é a porcentagem do quão bem que é a visão dele. E aí aqui foi o tempo que ele levou para reagir ao estímulo de uma imagem. Aí você tem aqui o indivíduo 2, aí você tem que ele também tem 20 anos, aqui nesse caso ela é uma mulher, a visão dela é perfeita, e ela levou um tempo de 92, alguma unidade de tempo aí, não sei se é milissegundos, para poder reagir ao estímulo visual. E assim por diante, eu tenho todos esses dados para esses 20 indivíduos. A gente vai tentar analisar a relação, em particular, da idade e do tempo que ele levou para poder reagir ao estímulo. Vamos tentar ver se existe alguma relação entre a idade e o tempo, se por um acaso o aumento da idade leva a algum tipo de variação do tempo que o indivíduo leva para reagir ao estímulo visual. E aí, quando a gente tem esse tipo de dados assim, a melhor coisa que tem é você traçar um gráfico desses pontos. Você vai pegar aqui o ponto x igual a 20, y igual a 96, x igual a 20, y igual a 92, e assim por diante. A gente vai traçar esses pontos que a gente, olhando visualmente, a gente vai conseguir perceber que tipo de relação, se é que existe alguma relação, há entre essas duas variáveis. Então, aqui nós temos um gráfico, que é chamado de gráfico de dispersão. Então, você tem aqui as idades, né? 20, 25, 30, 35, 40 anos. E para cada uma dessas idades, você tem aqui o valor, o tempo que esses indivíduos levaram para reagir a um certo estímulo visual. E aí, se olhando para isso aqui, vocês conseguem perceber alguma relação entre a idade e o tempo de reação? Exatamente. Então, você vê que tem uma tendência a aumentar, né?
Por exemplo, tem casos, por exemplo, que esse indivíduo aqui de 20 anos, ele levou mais tempo para reagir do que esse indivíduo aqui de 30 anos. Mas a questão toda é que, na média, o tempo está aumentando. Então, aqui a gente poderia tentar imaginar aqui que a média, se eu pegar aqui a média desses 4 pontos, por exemplo, eu vou ter uma coisa mais ou menos, sei lá, aqui assim, aí a média desses 4 pontos aqui, eu vou ter mais ou menos uma coisa, tipo por aqui assim, e assim por diante. E aí, o meu desejo é tentar criar uma reta que passa por essas médias, ou que passa pelas médias, ou que passa o mais próximo possível dessas médias que eu puder encontrar. Então, assim, aqui claramente aparenta ter uma relação aqui linear entre a idade e o tempo de reação. E aí o que a gente vai fazer agora é descobrir como que a gente pode calcular essa reta da melhor maneira possível. Assim, qual é a reta que melhor se adequa a esses dados que você tem. Então, para início de conversa, a gente vai ter a consciência de que a gente vai trabalhar com as médias. O nosso desejo é achar um modelo para as médias. Então, você vai querer encontrar uma função que depende de x. Então, uma função que vai ser a esperança da variável y, dado o valor que foi observado em x, e a gente espera que isso aqui vai ser uma certa função de x. Então, isso aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o x igual a 20, o resultado dessa expressão daqui vai ser justamente a média entre esses 4 valores aqui, a de y. Para ser mais preciso, olhando aqui na tabela, eu tenho aqui que os indivíduos de 20 anos estão agrupados aqui. E aí, para eles, a gente teve esses valores aqui de tempo de reação. E a gente consegue calcular essa média aí. Deixa eu ver aqui, 96 mais 92 mais 106 mais 100 dividido por 4 deu 98,5. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo, nós temos que a esperança de y, dado que x é igual a 20 anos, vai ser igual a μ de 20, que foi igual a 98,5. Na verdade, não é que isso seja igual a isso. Isso aqui seria apenas uma estimativa para o verdadeiro valor dessa esperança. Porque, com certeza, se eu pegar outros indivíduos de 20 anos e calcular a média, o valor que eu vou obter aqui é diferente. Então, isso aqui seria apenas uma estimativa de qual que seria o valor real. Então, a gente parte do pressuposto que existe um modelo real que a gente não conhece e que isso aqui ele nos dá apenas estimativas de qual que seria o valor real. E aí, a regressão linear é justamente você supor que esse modelo real seria justamente uma reta. E aí a questão toda seria encontrar qual que é essa reta daí.
Então, a gente quer que isso aqui seja igual ao certo alfa mais beta-x, que é justamente uma equação de uma reta. E aí, nessa aula, a gente vai aprender como que a gente pode estimar o valor de alfa e o valor de beta utilizando os dados da nossa amostra. Então, para a gente iniciar a discussão, eu gosto sempre de enfatizar que isso aqui é um modelo para a média. Mas o que acontece? A gente vai assumir que o y ele é igual a alfa mais beta, a variável x, mais uma certa variável aleatória que a gente chama de erro. E aí, para cada dado na sua amostra, por exemplo, se eu pegar aqui o primeiro indivíduo, eu tenho x igual a 20 e o y igual a 96. Então, eu teria 96. 96 é igual a alfa mais beta, e aí o valor de x é 20, mais um certo erro que eu vou chamar de E1. Então, observe que aqui eu tenho 3 variáveis aqui, ó. Alfa e beta, que é o que a gente vai querer estimar. E aqui eu tenho um erro aqui para esse indivíduo específico que tem 20 anos de idade e o tempo de resposta foi de 96. Aí, se eu repetir a mesma coisa aqui para, por exemplo, o indivíduo 10, eu vou ter o x igual a 30 e o y igual a 106. Então, eu vou ter 106 igual a alfa mais beta vezes 30, mais um erro que eu vou chamar de E10, já que é o indivíduo 10. Então, a gente pode criar essa equação aí para todos os 20 indivíduos. E aí, com isso, você vai ter 22 parâmetros, 22 incógnitas. Você vai ter 20 equações e vai ter 22 incógnitas. As incógnitas vão ser E1, E2, reticência até E20, e alfa e beta. O que acontece quando você tem um sistema com 20 equações e 22 incógnitas? Infinitas soluções, né? Esse sistema vai ter infinitas soluções. Então, se a gente quer encontrar uma solução específica, a gente vai ter que colocar mais coisa aí no meio. Então, assim, de fato aqui, né, você pode pegar qualquer reta que você quiser aqui, ela vai ser solução daquele sistema lá. Mas só que o seu desejo, o que você quer? Olha só, tipo assim, o porquê que a gente não quer, por exemplo, essa reta daqui? Você vê que essa reta daqui, né, ele não está se adequando bem. Você consegue perceber aí visualmente que não se adequa bem aos seus dados. E uma forma mais formal de você ver isso é perceber que, por exemplo, a distância dos pontos até a reta está muito grande. Ó. Assim, eu tenho até alguns pontos perto aqui, né? Mas no geral, quer dizer, aqui está perto, mas só que no geral os pontos estão muito distante da reta. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer traçar uma reta que, na média,
os pontos estejam próximos dessa reta. Então, por isso que a gente não quer essa, a gente não quer essa, a gente não quer essa. A gente quer algo muito parecido com essa daqui que eu desenhei aqui. Então, o que a gente quer? A gente quer minimizar esses erros aqui. A gente quer minimizar esses erros. Então, olha só. Então, vamos escrever aqui uma formulazinha para esse erro aqui. Então, ó, dado que y, vou botar assim, dado que yi é igual a alfa mais beta xi mais EI, você isolando esse i, você obtém EI igual a yi menos alfa menos beta xi. Então, a gente quer minimizar isso daqui, ó. Mas como que a gente mede isso? O que a gente quer minimizar exatamente? A gente não quer minimizar um erro específico, a gente não quer minimizar apenas um valor. Porque, por exemplo, eu poderia pegar aqui, né, tipo assim, tá, então eu vou pegar aqui a minha reta como sendo, por exemplo, essa reta aqui, ó. Vou pegar. Essa reta aqui, ó. Você observa que essa reta daqui, né? Ele minimizou esse erro aqui, né? O erro para esse indivíduo aqui agora é 0. O erro para esse indivíduo aqui é 0. Mas você vê que para os outros indivíduos, essa reta aqui, ela vai descer, continuar descendo aqui, ó. Para esse indivíduo aqui vai ser enorme o erro. Então, eu não quero minimizar para alguns indivíduos específicos. Eu quero tentar achar uma forma global de minimizar para todos os indivíduos ao mesmo tempo. Não, é assim, aí o meio que vai estar implícito nos seus dados, no seu modelo, assim, algum erro específico, sabe? Sei lá, provavelmente vai ser, em muitos casos, vai ser alguma normal, sabe? Alguma normal de média zero. O que a gente vai assumir, é que esse erro, ele tem média zero, ele pode ser positivo, ele é meio que tem média zero, pode ser positivo ou negativo, e também a gente vai assumir que todos os erros têm o mesmo desvio padrão. Então, isso vai ser uma hipótese que a gente vai assumir na construção do modelo. Então, vamos encontrar uma fórmula para poder você medir esse erro. Então, ó, antes de falar nessa forma de você tentar minimizar esse erro, né, em primeiro lugar, você vai ter que criar uma medida para dizer o quanto que você está errando, o quão longe da média os dados estão. Então, vai ter que criar essa medida e depois a gente vai ter que minimizar essa medida. Mas antes de fazer isso, vamos primeiro partir do pressuposto o seguinte, que a esperança de EI dado x é igual a 0. Então, isso aqui vai ser uma das coisas que nós vamos assumir na construção do modelo. Nós vamos assumir que a variância do erro dado x, isso aqui vai ser igual a um certo sigma quadrado, que vai ser independente do x, assim, você vai ter que esse valor aqui vai ser o mesmo. Então, assim, ou seja, vai ter o mesmo desvio padrão.
E também vamos assumir que os erros eles são não correlacionados, ou seja, se é diferente de J, então o erro é I e o erro é J são não correlacionados. Ou seja, a gente está dizendo aqui basicamente que um erro não influencia no outro, sabe? A correlação entre eles é zero. Assim, na verdade, independente é uma coisa um pouco mais forte do que ser não correlacionado. Tipo assim, que meio que uma coisa com correlação zero não implica necessariamente que eles são independentes, mas é quase isso. É quase como se fosse. Então, meio que assim, se você não, basicamente você não consegue prever um erro dado um valor de um outro erro que teve no passado. Não existe uma relação entre eles. Então, nós vamos definir aqui agora Então, definimos a quantidade de informação perdida pelo modelo, ou simplesmente a soma dos quadrados dos erros, pelo somatório dos quadrados dos erros. Simples assim. Então, eu vou pegar cada um desses erros aqui, né, que a gente viu que é dado por essa expressão daqui, vou elevar ao quadrado e vou somar tudo. Então, quanto maior for esse valor, pior é o nosso modelo. Então, nosso objetivo é tentar minimizar essa função aqui. Então, encontrar alfa e beta que minimiza isso aqui. Então, observa que essa expressão daqui, é uma expressão que depende apenas de alfa e beta, né, e dos valores observados, que são números que você tem. Então, isso aqui, você tem isso aqui elevado ao quadrado, né, então você vai ter uma função de alfa e beta, que vai envolver o quadrado desses alfas e betas aqui. E o nosso objetivo vai ser minimizar essa função aí. Mas primeiro vamos tentar entender o porquê esse nome aqui, quantidade de informação perdida pelo modelo. O que significa quando a gente escreve isso daqui? Aqui nesse gráfico aqui, a gente tem exatamente a informação que você coletou. Então você pode tentar agora extrair diversas conclusões a partir desses dados aqui. Mas quando você cria um modelo, normalmente você aproxima esses dados por esse modelo. Então, se você pegar e você criar um modelo, por exemplo, uma reta aqui. Você criou essa reta e aí você foi e apagou os pontos. Você apagou os pontos, tudo que você tem agora é a reta. Então, a gente pode pensar nessa reta aqui como sendo um resumo dos seus dados. Então, essa reta aqui, ela está resumindo os seus dados. Então, ela está te dando um panorama geral do que está acontecendo com os seus dados. Mas sempre quando você resume alguma coisa, você perde informação, né? Você pode ver aqui que essa reta, ela contém menos informações do que todos os pontos juntos. Essa reta aqui, basicamente, ela pode ser definida por apenas 2 pontos. Você pegar um ponto aqui e um ponto aqui, esses 2 pontos é suficiente para poder você ter toda a informação que a reta te dá. Então, se eu fosse, por exemplo, armazenar essa reta no computador, eu só precisaria definir 4 números. 2 números para... Na verdade, eu precisaria apenas de 3 números, que seria 2 números para representar um ponto que essa reta passa e mais um número para representar a inclinação da reta. Então, na verdade, isso seria o suficiente para você conseguir depois
recuperar a reta. Você consegue desenhar uma reta apenas com um ponto que pertence a ela, inclinação dela. Então, olha só, com apenas 3 números armazenados no computador, eu consegui guardar a informação da reta. Agora, para guardar a informação de todos os pontos, ó, eu vou precisar de 40 números. Então, você vê que quando você aproxima, né, esses pontos por essa reta, você está perdendo muita informação. E aí a questão é, como é que a gente mede essa perda de informação? Aí o que eu acabei de falar foi que essa quantidade que a gente calculou aqui, ela indica a quantidade de informação perdida pelo seu modelo. E aí, então, o seu objetivo vai ser tentar minimizar a perda de informação pelo modelo que você quer encontrar. E como é que a gente minimiza uma função? Oi? Mas vocês sabem de cálculo? Encontrar mínimos e máximos de funções? Exatamente, você deriva igual a zero. A gente vai derivar em alfa e em beta. Uhum. Então, olha só, a gente tem aqui uma função de 2 variáveis. A gente quer encontrar os parâmetros alfa e beta que minimiza isso daqui. Então, então, tem uma função de 2 variáveis. E a gente viu em cálculo 2 que os máximos e mínimos locais de funções de 2 variáveis ocorrem quando as 2 derivadas parciais são ambas iguais a zero. Ainda assim, você pode ter que as derivadas sejam zero e você não tenha nem mínimo nem máximo local. Você pode ter, por exemplo, um ponto de célula. Vocês lembram disso? Que o gráfico num ponto é como se fosse uma célula de um cavalo. Se você olha, por exemplo, na direção do eixo X, você pode ver um exemplo, né? Uma parábola com cavidade para cima, e quando você olha no outro eixo, você vê uma parábola com cavidade voltada para baixo. Então, você não tem nem máximo nem mínimo ali. Mas só que aqui nesse caso, essa função ela vai ser bem bonitinha. Ela vai, de fato, te dar, quando você derivar igual a zero, ela vai te dar o mínimo local. Até porque você vê que essa função aqui ela é sempre positiva, já que ela é uma soma de quadrados. Então, se a gente derivar isso daqui, né, com relação a alfa e com relação a beta, e igualar a zero, você vai obter uma estimativa para esse alfa e beta, que a gente vai chamar de alfa chapéu e beta chapéu, que é que, na verdade, esse alfa e beta que a gente vai encontrar, na verdade, ele é um estimador do parâmetro real, porque para cada amostra que você coletar, você vai encontrar um valor alfa e beta diferente. Então, esse alfa e beta que a gente vai encontrar, ele é uma variável aleatória que vai estimar os parâmetros reais que nós não conhecemos. Então, ao derivar isso aqui e igualar a zero, nós vamos obter 2 equações, que vai ser n alfa chapéu, que vai ser o nosso estimador para alfa, mais beta chapéu, vezes o somatório I igual a 1 até n de xi igual ao somatório de I variando de 1 até n de yi. Então, isso aqui, essa derivada, a gente vai achar se a gente derivar... Deixa eu pensar aqui. Bora fazer as contas para a gente ver direitinho. Sério, deixa eu... Vamos calcular aqui a derivada parcial
com relação a alfa de SQ de alfa beta. Então, observa que é uma soma, né? Então, a derivada da soma é a soma da derivada. Então, a gente vai derivar cada uma das parcelas aqui individualmente, ou seja, a derivada parcial ela pode entrar aqui dentro. Então, isso aqui vai ser igual ao somatório com i variando de 1 até n. E aí, como é que vai ser a derivada com relação a alfa disso daqui? Então, eu vou usar a regra da cadeia, né? O 2 aqui vai descer multiplicando. 2 vezes o que tá dentro, que vai dar yi menos alfa mais beta i, mais beta xi. Então, o expoente 2 aqui, se subtrai 1, ficou 1. E aí, tudo isso multiplicado pela derivada do que está dentro. Só que o que acontece? Aqui, o que está dentro, ó, isso aqui não depende do alfa, a derivada é 0. Isso aqui não depende do alfa, a derivada é 0. Então, vai ter somente o menos alfa, que a derivada com relação a alfa é menos 1. Então, você vai ter menos 1 multiplicando aqui. E a gente quer que isso seja igual a 0. Então, disso aqui, né, igualando isso aí a 0, né, você pode já cortar esse 2 aqui, esse menos 1 aqui. Você pode dividir tudo por menos 2, por exemplo, e aí você elimina isso daí, e aí você obtém que o somatório de i variando de 1 até n, de yi menos alfa menos beta xi, o somatório disso é igual a 0. E aí você pode separar isso aí em somatórios distintos. E aí você obtém que o somatório com i variando de 1 até n, de yi. O que acontece? Aí o somatório com i variando de 1 até n de menos alfa vai dar quanto? Somatório com i variando de 1 até n de menos alfa. Vai dar menos n alfa. Então, eu vou ter menos n alfa. E aí, o somatório disso aqui, né, quando vai ficar... Eu posso botar esse menos beta para fora do somatório. Vai ficar menos beta vezes o somatório com i variando de 1 até n de xi igual a 0. Então, eu posso organizar isso aí como sendo n alfa, e aí agora eu vou botar alfa chapéu para poder indicar que é um estimador. N alfa mais beta chapéu, somatório com i variando de 1 até n de xi, tudo isso igual ao somatório com i variando de 1 até n de yi. Beleza, então isso aqui, essa equação a gente obteve ao derivar isso aqui com relação a alfa igualar a 0. E aí, derivando com relação a beta igualando a 0, a gente vai achar uma outra equação dada por... Oi? Isso, a gente tem esses dados, que seriam os dados da nossa amostra. Isso, a quantidade de dados. Oi? Exatamente. E aí, derivando com relação a beta, nós vamos achar alfa chapéu vezes somatório de xi, com i variando de 1 até n, mais beta chapéu, vezes o somatório com i variando de 1 até n de xi quadrado, igual a o somatório com i variando de 1 até n de xi vezes yi. E aí, então agora aqui, xi, yi é tudo conhecido, tudo faz parte dos seus dados.
Então, você só tem aqui nessas equações, e também o valor de n também você conhece, que é o tamanho da sua amostra. Então, a única coisa que tem aqui que é desconhecido é os valores de alfa chapéu e beta chapéu. Então, como eu tenho duas equações, isso é um sistema linear, que você resolve, e aí você vai encontrar que o alfa chapéu é igual a y barra menos beta chapéu x barra, onde y barra e x barra são as médias amostrais de yi e xi respectivamente. Então, y barra é igual a 1 sobre n vezes o somatório de xi, com i variando de 1 até n, ou melhor, yi, né? E x barra é igual a 1 sobre n vezes o somatório de xi. E o beta chapéu vai ser igual a somatório, com i variando de 1 até n, de xi, yi, menos n vezes x barra vezes y barra, tudo isso dividido por o somatório com i variando de 1 até n, de xi quadrado, menos n vezes x barra ao quadrado. Então, vamos agora voltar ao nosso exemplo da nossa amostra aqui e vamos tentar encontrar qual é a equação da reta que passa aqui por esses, que melhor se adequa a esses pontos. Então, vamos tentar achar a reta que minimiza a nossa perda de informação. A gente vai utilizar essas fórmulas aqui para encontrar o alfa e o beta. Então, utilizando os dados dessa tabela daqui, a gente vai ter que calcular algumas coisas. Usando os dados dessa coluna e n igual a 20. Então, ó, nós temos n igual a 20. Aí nós vamos ter que calcular a soma dos y's. Isso aqui vai dar igual a 2.150. Então, somando todos os valores na coluna do y, você obtém isso daqui. Você vai somar todos os valores na coluna do x e vai obter 600. Então, isso aqui seria a soma de todas as idades, de todos os indivíduos. E aí você vai ter que fazer a multiplicação de cada xi com yi, e depois que você multiplicar, você vai ter que somar tudo. Então, você vai calcular o somatório de xi multiplicado por yi. E aí isso aqui vai dar 65.400. Aí você calcula a média, que é o y barra. Ou seja, é isso daqui dividido por n igual a 20. Então, isso aqui vai dar 107,50. Você vai calcular o x barra, que é a média das idades, que vai dar 30. E, por fim, você vai calcular a soma dos quadrados do xi. E isso vai dar 19.000. Então, usando essa fórmula que nós obtivemos aqui, nós conseguimos calcular os nossos estimadores, os nossos parâmetros. Então, eu vou ter beta chapéu vai ser igual a 65.400
que é o valor desse somatório daqui, menos 20 vezes 30 vezes 107,50, que é o N vezes o x barra vezes o y barra. Então, o N vezes o x barra vezes o y barra. Isso aqui veio daqui. E tudo isso dividido por... Então, você vai ter o somatório de xi ao quadrado, está aqui, que dá 19.000. Menos N, que é 20, e x barra, que é 30 ao quadrado. Então, você tem N vezes o x barra ao quadrado. E aí, fazendo essas contas, você vai encontrar 0,9. E vamos calcular agora o alfa chapéu, que vai ser igual a o y barra, que é 107,5, e aí menos o beta chapéu que a gente achou, que é 0,9, vezes o x barra, que é 30. E aí a gente obtém 80,5. Então, o nosso modelo será YI chapéu igual a 80,5 mais 0,9 xi. E uma vez que você tem isso, aí você consegue calcular, que aí você vai ter aqui mais um erro. Então, você consegue calcular o erro para cada um dos pares xi e yi. Na verdade, assim, né? Isso aqui, dado um xi, em particular, que pode estar na nossa amostra ou pode não estar, você vai estimar qual que seria o yi utilizando essa formulazinha daqui. Mas aí, usando esse alfa e beta aqui, né? Você consegue agora calcular cada um daqueles EIs, que seria o erro de cada indivíduo específico. E aí, esse gráfico daqui, ó, eu vou te dizer como é que eu fiz esse gráfico. Eu peguei essa tabela, tirei um print dela, colei lá para o chat GPT e falei para ele assim, ó, cria um gráfico de dispersão para as variáveis x e y na imagem. Aí ele foi e criou isso aqui para mim. Aí agora eu vou chegar aqui para ele, na mesma conversa com ele, e vou falar assim, ó, adicione a esse gráfico a reta y igual a y igual a 80,5 mais 0,9 x. Vamos ver o que ele vai criar para mim. Aí, dando esse comando para ele, ele criou essa imagem aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico, esse tracejado em vermelho aí, é o gráfico da reta que a gente acabou de encontrar os parâmetros. Então, você vê que ele realmente parece se ajustar bem aos pontos. Então, essa é a reta que minimiza aquele erro quando você faz cada ponto menos a reta e eleva ao quadrado e você soma. Essa reta aí é o que vai dar a menor soma possível.
qualquer outra reta que você traçasse, essa soma dos quadrados dos erros seria maior do que o que é dado por essa reta daí. Nossa, antigamente era muito mais difícil você criar esse tipo de coisa, esse tipo de gráfico. Mas assim, né? Tipo assim, você tem que meio que saber quais são o que é que você tem que escrever e tal. E aqui não, aqui você chega para ele, tira um print da imagem que você tem lá com os seus dados, e fala assim, cria um gráfico aí. Na verdade eu nem falei para ele criar um gráfico de dispersão, que é o nome desse tipo de gráfico. Eu falei para ele assim, eu coloquei a imagem e botei assim, construa um gráfico de pontos, porque eu não lembrava o nome desse gráfico, que era gráfico de dispersão. Eu falei assim, construa um gráfico de pontos mostrando os pontos x, y da tabela na imagem. Aí, a princípio, ele construiu um gráfico, mas só que em vez de botar os pontos como sendo umas bolinhas assim, ele construiu isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ele construiu um gráfico e no lugar dos pontos ele botou esse X aí, tá vendo? Mas só que eu não queria o X, eu queria umas bolinhas que eu acho mais bonitinho. Aí eu peguei e falei para ele, quero que os pontos sejam umas bolinhas. Aí ele foi e fez esse gráfico daqui. E aí, no caso, ele mesmo que se responsabilizou em colocar o tipo de gráfico aqui, que é gráfico gráfico de dispersão, que é muito utilizado quando você quer analisar a relação entre duas variáveis. Você pega e... Quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou pedir para ele aqui assim, crie dados fictícios, XY, onde X e Y são variáveis aleatórias normais padrões, normais padrão, e independente. Quero um total de... Oi? Eles têm uma certa dependência. Mas assim, eu só quero mostrar para vocês como que ficaria um gráfico se não tivesse nenhuma dependência. Se fosse totalmente aleatório. Quero um total de 30 pontos. Por exemplo, aqui está um gráfico de pontos que não tem correlação nenhuma entre eles, x e y. E vocês podem ver que claramente você não consegue perceber alguma relação entre essa variável aqui, x, e a variável y aqui. Agora eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Agora quero que crie os seguintes dados. XI será uma normal padrão e para cada XI, YI será XI mais uma normal com desvio padrão de 0,1. Então, agora eu tô criando, eu vou pedir para ele criar aqui pontos pares XI, YI. Então, a princípio, ele vai gerar aqui 30 valores aleatórios para essa variável XI, e para cada XI, ele vai criar YI igual a XI mais um certo erro I, e esse erro aqui vai ser uma normal de média zero
e, e variância 0,01. E bora ver o que vai acontecer. Você vê que agora você vê uma forte relação entre as duas variáveis, né? Então você conseguiria talvez aqui ajustar uma reta aqui. Na verdade, essa reta, do jeito que eu criei aqui, ó, eu já estou meio que dizendo aqui que o meu alfa e beta real, meu alfa real é igual a zero e o meu beta real, esse não, peraí. Na verdade é o contrário, o alfa é o valor que multiplica o x, né? O alfa é o valor separado. O meu alfa real é zero e o meu beta real é 1. Então eu acabei de criar aqui um modelo que é exatamente esse modelo que a gente está modelando aqui, com alfa igual a 0 e beta igual a 1. Aí eu poderia agora pegar para ele, ó, eu vou pedir para ele para fazer uma regressão linear para estimar alfa e beta. E vamos ver o quão próximo que os dados estimados vai estar do real, de fato, que foi. Olha, ele achou alfa chapéu igual a menos 0,0102. E ele achou beta chapéu igual a 1,0102. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer aqui agora? Alguém mais além do Arthur entendeu? Olha só, o que eu acabei de fazer aqui. Eu peguei e eu peguei 30 variáveis aleatórias, x1, x2, reticência até x30. Eu gerei 30 variáveis aleatórias que foram variáveis aleatórias normais padrões. Então assim, mas isso não importa como ela foi gerada. Então assim, eu tinha aqui 30 números que foi gerado de alguma forma. Aí para cada um desses números, eu gerei, então assim, para cada um desses xi, eu gerei um outro número, que eu vou chamar aqui de yi, onde esse yi é igual a xi mais um certo valor aleatório que eu vou chamar de ei. Por exemplo, se o xi ele foi igual a 2, então eu coloquei que o yi, por exemplo, se o x1 foi igual a 2, então eu defini o y1 como sendo 2, que é o valor de xi, mais um certo erro. E o que acontece? Esse erro, eu gerei esse erro como sendo um valor aleatório. E esse erro aqui, eu gerei ele com distribuição normal, de média 0 e variância 0,01. Então, até aqui, entendeu como é que eu gerei esses dados? E aí, então, assim, ao gerar primeiro esses xis aqui, aí depois, para cada xi, eu gerei os yis. E aí, então, para cada par xi, yi, eu plotei esses pontos aqui, ó. Então, esses pontos aqui foi o resultado que eu obtive ao fazer isso aqui. Mas observe que isso aqui é exatamente o modelo que nós estamos estudando. O nosso modelo, ele é... Enfim, a gente está assumindo que os nossos dados, ele segue o seguinte padrão, que o y, que é a variável dependente, é igual a um certo alfa, que é uma constante, número real, mais um certo número real beta, que também é uma constante, vezes o x,
mais um certo erro aleatório. Então, a gente está assumindo que as nossas variáveis aleatórias x e y satisfazem essa equação aqui, onde esse E aqui, ele é um valor aleatório, ele é um erro aleatório. E aí o que a gente acabou de aprender nessa aula foi como estimar o valor de alfa e o valor de beta. E aí o que acontece? Ao construir esses pares aqui, xi, yi, eu estou fazendo, na verdade, o que eu estou fazendo? Observe que isso aqui, ó, é exatamente aqui o y igual a alfa igual a 0, mais beta igual a 1, vezes o x, mais o erro. Então, observa que o que eu tenho aqui é exatamente isso daqui. Então, ou seja, eu criei o modelo utilizando o alfa igual a 0 e utilizando o beta igual a 1. Então, eu criei isso aqui e através desse modelo eu gerei esses dados aqui. Aí depois, o que eu fiz? Ah, tá, e outra coisa também, né, que você lembra que a gente assumiu aqui que para o nosso modelo funcionar bem, a gente assume que o nosso erro ele tem média zero e tem desvio padrão constante. E aqui a gente pegou o nosso erro como sendo uma variável aleatória de média zero, que é o que existe, né, no nosso modelo, e o desvio padrão aqui ele é sempre constante, igual a 0,1. Então, ao fazer isso, né, ele gerou esses dados, aí depois, o que foi que eu fiz depois? Eu peguei esses dados que foi gerado pelo modelo e utilizei as fórmulas que a gente aprendeu nessa aula para poder estimar o alfa chapéu e o beta chapéu. Então, isso aqui seria estimativas dos nossos parâmetros reais, que nós não conhecemos. E aí eu utilizei esses dados para poder estimar os valores reais. E o valor que eu encontrei, ou melhor, o valor que o ChatGPT encontrou para mim, foi alfa chapéu igual a menos 0,0102 e beta chapéu igual a 1,0102. Isso aqui serve para poder ver o quão bom que é esse nosso estimador. Então, assim, né, com 30 pontos na nossa amostra, porque, assim, para esse exemplo, eu conheço exatamente os valores de alfa e beta real, que eu utilizei para poder gerar os meus pontos. Então, isso aqui serve para poder a gente ver, né, o quão próximo que os estimadores vai chegar do valor real. E você vê que, de fato, isso aqui está bem próximo de 0, que é o real. Isso aqui está bem próximo de 1, que é o valor real. Deu para entender, pelo menos, mais ou menos? Foi feito aqui?